Bom, agora são 7h32. O Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a decisão que obrigava o Estado a fornecer kit de intubação para Inhumas. A decisão da comarca de Inhumas determinava que o governo estadual assumisse pacientes de urgência e emergência, além de fornecer remédios e materiais para a unidade de saúde do município, que está em colapso. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, conversamos agora com o coordenador do Comitê Executivo Estadual do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça e supervisor do Natijus Goiás, juiz Eduardo Pérez de Oliveira. Bom dia, juiz. Seja bem-vindo ao Sinal Aberto. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria primeiramente de demonstrar minha empatia com relação aos familiares, amigos, das pessoas que estão sendo vitimadas por essa doença. A gente sabe que é uma situação muito grave, muita gente está sofrendo, sendo internada, tendo sequelas, então a gente sabe que é uma situação muito difícil, né, que Deus nos ampare nesse momento tenebroso do nosso país. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre saúde e judicialização da saúde, né, que é um tema muito puxado, muito complicado. Eu não sei se meu áudio está saindo direito, está saindo bem? Sim, estamos ouvindo e vendo bem. Ok, muito obrigado. Bom, só deixando claro também para uma questão de ética que eu não comento a decisão concreta, mas a gente comenta a decisão dentro do aspecto acadêmico, dentro do aspecto geral que ela tem, em tese. Tá. Então, eu queria, aproveitando, juiz, bom dia. Teve esse caso de Inhumas, mas a gente sabe que tem outros casos de judicialização na pandemia, né? Pessoas que estão brigando por UTI, e a gente vê que hoje, se as pessoas não estão conseguindo UTI, é porque não tem mesmo para ninguém, né? E aí essa escolha, muitas vezes, que é do médico, quem deve ou quem não deve ter UTI, o judiciário acaba entrando nela, sendo um ativo, né, participante dessa decisão. Como é que... É necessário, em situações como essa, que se judicialize quando não há vagas para todo mundo? Então, existe na Constituição Federal, a gente tem lá um dispositivo, um artigo, que vai dizer que o juiz tem essa independência para decidir. Ele só vai ter alguma vinculação quando os tribunais determinarem, por exemplo, certo entendimento. A gente sabe, normalmente, súmula vinculante, etc. Não vou ser muito técnico nesse ponto. O que a gente tem que discutir, isso eu acho que todo mundo tem condição de fazer, não precisa ser técnico, é entender. Se você tem 10 leitos de UTI e 15 pessoas precisando, quem são as 10 pessoas que serão contempladas com esse leito e como será a fila dos outros 5? Então, o critério, como eu entendo e como tem sido entendido por diversos desembargadores, por juízes, embora tenha entendimentos também de forma diversa, a gente não pode nem dizer que é prevalente, mas tem entendimentos de forma diversa, é critério médico. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução a respeito, que é a 2156, que vai falar no artigo 6º qual a ordem, né? Como é que você define quem tem ou não prioridade para esse acesso. E o critério é médico. Você imagina que a gente tem uma casa, por exemplo, né? E você quer descobrir se ela está ou não bem construída, se ela tem risco de ruína ou não. Vai chamar um engenheiro civil, né? Que é um engenheiro civil que vai dizer para você, olha, tem isso, 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 e aí com essas informações você vai ter condições de decidir, olha, então eu quero essa casa ou não quero essa casa, vou mandar derrubar, construir outro, vou reformar. É a mesma coisa, imagina que a pessoa precisa de UTI, né? Tem 2. Como que vai ser? Qual vai ser o critério? Tem um leito para 2 pessoas, qual vai ser o critério? O critério, do meu ponto de vista, tem que ser o médico, aquela pessoa que tem melhores condições de utilizar esse recurso e mais chances de sobrevida. Então, aí fica um pouco sem sentido a judicialização, já que quem entrar na justiça, na ponta, vai ter que esperar a decisão do médico. Então, na verdade, a pessoa pode continuar judicializando. O que ela tem que demonstrar, às vezes, é que existem leitos ou por exemplo, que o critério tem que ser superior, né? O critério médico atende a ela e não está sendo obedecido, né? Que houve uma quebra da fila desnecessária, fora dos critérios médicos. Mas aí é diferente de simplesmente pedir e ganhar. Tipo, eu preciso de um leito de UTI, vou ganhar no leito de UTI. Muita gente costuma falar, mas se fosse seu filho, se fosse a sua mãe, você deferiria. Bom, primeiro que a lei proíbe o juiz de decidir quando ele tem um interesse. Se você tem interesse na causa, você não pode ser o juiz da causa. Isso é básico, né? Para qualquer pessoa.
Uma outra situação, imagine que seja sua mãe ou seu filho esperando na fila, esteja em vias de conseguir um leito de UTI e alguém passa na frente com uma decisão judicial. Como é que você se sentiria? Então, a gente tem que pensar sempre desses dois pontos de vista, mas atingir sempre um terceiro, que é tentar ser tão imparcial quanto possível. Se você tem 2 leitos, uma pessoa com mais condições, outra com menos, quem você colocaria? O médico teria condições de avaliar quem tem melhores condições ou não. E óbvio, o familiar está envolvido, ele está preocupado, ele tá sensibilizado. É por isso que eu disse que eu me condoo com as pessoas, porque eu também passei por essa situação, nós também perdemos pessoas próximas, pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos, outras ficaram doentes, estão com sequelas, e é muito difícil essa sensação de impotência, né? Mas é um momento, como estão dizendo as decisões, de privilegiar o critério médico, porque para o médico também pode ter certeza, não é fácil na ponta ter que decidir. O Natjuz está sentindo uma procura maior por esse recurso de judicialização agora na pandemia, ou ele não está proporcional? Não, na verdade, nós tivemos uma queda de procura bem pequena relativa a 2020. Até 2019 nós tivemos um valor alto. O Natjuz ele sempre veio crescendo, né? A gente partiu aí de 64 consultas no primeiro ano, para hoje nós atendemos mais ou menos 2.400 ao ano, consultas de judicialização, e nem todas as ações de saúde vão para o Natjuz, só aquelas que o juiz decide que tem que ir. Mas nós estamos sentindo isso, conversando até com profissionais da saúde pública, profissionais do direito, né, que atuam na parte do Estado, município, IPASGO, etc., que houve um aumento esse ano de 2021 desse tipo de judicialização, sim, que nós não vimos em 2020, ou seja, há uma maior necessidade, aparentemente, de leitos. E nós estamos vendo pelas filas, né? O Estado de Goiás tem disponibilizado um relatório todo dia, né, se eu não me engano, ontem tinha 360 pessoas esperando UTI, mais umas 200 e tantas de enfermaria, só para Covid. Pois é, aí nesse caso não vale a pena judicializar, né? Porque não tem mesmo. Nós estamos aí com esse tanto de gente esperando já. Pois é, aí é uma decisão de cada um, né? A Constituição garante o direito de ingressar em juízo. Mas eu, particularmente, como disse, né, e essa é uma discussão antiga, o CNJ já tem trazido essa discussão sobre judicialização da saúde desde 2009, há mais de 10 anos. Né? Então, é uma coisa antiga. O comitê aqui, o Natjuz, ele foi montado em 31 de janeiro de 2012. Então, a gente já vai ter aí para 9 anos nós temos aí mais de 9 anos de Natjuz em Goiás, né, atuando em favor. Então, é uma discussão antiga. O problema é que a pandemia ela trouxe isso de forma muito clara, né, deixando claro que o critério tem que ser técnico. Por quê? Porque não tem como. É a mesma coisa, por exemplo, que pedir uma Ferrari para cada pessoa, ou não tem condição assim, você não tem suficiente, o recurso é escasso. Agora, se vai discutir se tem pouco leito ou muito leito, se deveria ter mais leito ou não, aí é uma outra discussão, em outro processo. Né? Individualmente, assim, o pedido de leito, né, eu entendo que essas decisões estão seguindo o critério básico, que é o de ouvir os fatos. Qual é o fato? O fato é fulano tem melhor condição, né, ciclano não tem, é o médico que tem uma visão geral. Né? O juiz ele vai ter a visão desse processo, o médico tem a visão da fila, dos leitos, quais os leitos, etc, etc, etc. Mas, óbvio, cada pessoa decide se vai ou não judicializar, porque é uma situação grave. E ao Estado do juiz, né, ao judiciário, cabe aplicar a lei em conformidade com os fatos. Rubens? Não, é isso, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Claro que a gente vai seguir acompanhando essa questão. Estava aqui, é algo que gera muito debate, né? O critério médico para a ocupação dos leitos. Mas, enfim, é a situação em que nós estamos. E aí, como o senhor disse, aquela mensagem inicial de solidariedade a quem está passando por essa situação, porque o critério, ele para quem está com o paciente nessa situação, um familiar nessa situação, o critério é muito discutível, enfim. Obrigado, doutor, pela entrevista aqui. Uma boa semana ao senhor. Muito obrigado, um bom dia e fiquemos com Deus. Amém. Obrigado aqui. Conversamos com o juiz Eduardo Pérez de Oliveira, que é coordenador do Comitê Executivo Estadual do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também supervisor do Natjuz Goiás. Destaques à íntegra da entrevista você confere acessando o sagresonline.com.br.